Hoje nós vamos tratar da notícia mais quente dos últimos tempos na área da ciência como um todo. Os físicos do mundo inteiro, cientistas em geral, estão muito preocupados em analisar, estudar, experimentar a fusão a frio. Essa questão é que nós vamos tratar aqui com a presença de alguns físicos aqui do Rio de Janeiro que estão tentando reproduzir e estudar esse processo também, que é um processo que gera energia a partir da água. Bem, nós vamos começar apresentando o Humberto Brandi, que é decano do CTC da PUC, físico também na área nuclear. Ao lado dele aqui está o Luiz Pinguelli Rosa, que é o diretor da COP, que é o programa de pós-graduação, a coordenação dos programas de pós-graduação em engenharia da UFRJ. E temos também aqui no outro lado o Paulo Emílio Miranda, que também integrante da COP, está trabalhando com os demais físicos nesse processo de descoberta e de discussão, né, da fusão a frio. Para começar essa questão, eu vou pedir ao Pinguelli que dê para a gente qual é o quadro brasileiro, né, da pesquisa no atual estágio aí que estamos. Bem, aqui no Rio de Janeiro, nós formamos um grupo que envolve pessoal da COP, da Engenharia Biomédica, Metalúrgica, Química e Nuclear da COP, do Instituto de Engenharia Nuclear, que é sediado na Ilha do Fundão, do Instituto de Física da UFRJ e também do Departamento de Física da PUC. Fizemos um seminário e distribuímos um programa de trabalho que começou com o primeiro experimento de detecção dos nêutrons, e que foram registrados e já divulgados como um primeiro indicador da existência de algum processo nuclear no paládio, quando se faz a eletrólise da água pesada, que é a experiência que se faz no momento. Como desdobramento, os estudos estão prosseguindo, já a PUC realizando a compressão do gás deutério no paládio, a COP continuando com uma experiência de calorimetria bastante precisa, e nós temos ideia de um programa de trabalho que vai se desenvolver por bastante tempo, já que não são claras as coisas. A USP também já tinha confirmado uma observação de nêutrons, mas nem nos Estados Unidos, nem na Europa, e nem entre nós, teremos rapidamente clareza do que está acontecendo. Trata-se de um programa que essas instituições aqui no Rio conjuntamente iniciaram e que esperamos ser um bom filão de pesquisa, de cooperação, de motivação para o trabalho acadêmico e universitário. Bem, você falou aí num programa, mas só que o nosso programa vai ter que de cara destrinchar algumas dessas terminologias aí colocadas. Eu pediria então para o Humberto Brandi se podia nos auxiliar nesse sentido de explicar o que é esse procedimento, o que é água pesada, por que essa reação se dá na água pesada, né, essa produção de energia por fusão nuclear, e por que da dúvida. Né? Eu acho que a questão básica é a que foi levantada pelo Pinguelli, a fusão a frio, como está sendo discutida amplamente na imprensa, é uma questão que precisa ser melhor compreendida, tanto do ponto de vista instrumental, quanto compreendida do ponto de vista teórico. O que é a fusão? A fusão é um processo onde núcleos se aproximam, se juntam, se separam e liberam energia. A pressão de fusão é a junção. Quando eles se separam, em geral, esse processo é chamado de fissão. A diferença entre a fusão e a fissão está basicamente no fato de que o que se chama de fissão está associado à separação de núcleos pesados, como o urânio, por exemplo. Se separa em outro núcleo pesado, que em geral é radioativo, e isso cria o que chama um lixo radioativo. A fusão envolve núcleos leves que se juntam e, quando se separam, também se separam em outros núcleos leves que podem não ser radioativos. Então essa é a principal diferença entre os dois processos, fusão e fissão. A fusão, a quente, ela ocorre, por exemplo, no interior das estrelas. E nos laboratórios busca-se, desde os anos 60, final dos anos 50, através de grandes máquinas
o que foram originárias de máquinas chamadas tokamaks, busca-se reproduzir o que ocorre nas estrelas através de plasmas que são elevados a grandes temperaturas e busca-se fundir os núcleos através dessas grandes máquinas. São processos extremamente caros, existem dificuldades grandes, né? E a grande novidade desse processo novo de fusão a frio é que se faz de uma maneira simples, né? E com uma eficiência desejável. Uma questão aí, todo mundo ouve falar, conhece, discute hoje em dia a questão nuclear e a partir da visão da bomba atômica ou do lixo radioativo das usinas nucleares. Qual é a semelhança ou distância entre esse processo e o processo das bombas nucleares? Numa bomba nuclear, quer dizer, a bomba atômica, o que chama de bomba atômica é um pouco diferente do que chama bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio ocorre esse processo de fusão da bomba de hidrogênio. Para você ter uma ideia, tão grande energia necessária para chegar a essa temperatura que o Brand está dizendo, de milhões de graus centígrados, como no Sol, que quem dispara a bomba termonuclear, ou de hidrogênio, é uma bomba de fissão nuclear, para formar o plasma. E uma observação importante para valorizar esse caminho, se é que isso for fusão a frio, é que essas máquinas, o plasma aqui citado, eles não se conseguiu ainda estabilizar. Elas não são controladas, ou seja, a reação não fica permanente. Ela não tem uma autossustentação. O plasma não foi totalmente controlado. E, além disso, o balanço energético também ainda não foi satisfatório para justificar uma aplicação tecnológica. Por isso, a fusão nuclear por plasma é um caminho que ainda não se completou, como o da fissão se completou, que já tem reatores nucleares funcionando, apesar dos problemas tecnológicos, lixo radioativo, etc. Tá. Bem, vamos tentar agora uma proximidade maior com esse processo da fusão a frio propriamente dito. Eu pediria ao Paulo Emílio que tentasse nos explicar, você trouxe até um modelinho para te auxiliar na explicação. O que é que ocorre? Primeiro, talvez essa noção vem da água, mas não é uma água comum, é água pesada. Vamos tentar definir o que é essa água pesada, porque se diz que é uma abundância no mundo, né? E a partir daí o que está ocorrendo dentro, a partir dessa experiência? Eu vou tentar explicar como é que é o processo da experiência, né? Ao invés de se utilizar a água como tem nesse copo, né, que é hidrogênio e oxigênio, utiliza-se uma outra água, chamada de água pesada, que ao invés de ter hidrogênio, ela tem um isótopo de hidrogênio, que é o deutério. Então é D2O. O que se faz é colocar dentro de um recipiente... Mas é uma água, do ponto de vista visual, é como se fosse uma água mesmo. Apenas a composição dela é um isótopo de hidrogênio, tá certo? O deutério, por exemplo, encontra-se muito na água do mar. Tá. E essa variação, por exemplo, para fazer a água pesada, é um processo complicado ou é um processo simples? Seria uma coisa não muito difícil de ser feita, porque o deutério é disponível, por exemplo, na água do mar, mas também não é muito simples, né? Mas conseguiria-se obter a água pesada e o processo é que se introduz dentro desse recipiente com água pesada dois eletrodos. Um que seria o paládio, que é um metal, e o outro a platina. E o que ocorre é que se passa-se uma corrente elétrica entre a platina e o paládio. Por dentro da água, né? E isso gera a criação de íons deutério nessa água, que passa a ser o eletrólito. Esses íons dentro desse eletrólito caminham até o metal paládio e penetram dentro do metal paládio. E o que a gente precisava compreender agora é o seguinte, que um material como o vidro, os átomos nesse material, eles não estão arrumados de uma forma organizada, mas no metal não é dessa maneira. O metal, os átomos estão de uma forma aproximadamente organizada, como esse aqui que representaria a estrutura do paládio. Então, isso aqui que nós chamamos de uma célula unitária, se nós colocássemos uma em cima, outra do lado, outra embaixo, crescendo no espaço tridimensional, isso formaria a estrutura do paládio. E é dentro dessa estrutura que vem se localizar o deutério que foi gerado através da eletrólise na água pesada. E o fato
de existir deutério em grande concentração dentro da estrutura do paládio, pode ser que venha a criar condições para permitir a aproximação a ponto de haver a união, né, a fusão desses núcleos de deutério. Ao fundir, o processo de energia vem como? O que é a energia liberada, no caso? Aí eu acho que é preferível o Pinguelli... Tá, vamos passar então aqui o Pinguelli. A energia liberada... Responsabilidade aí, né? É uma coisa interessante, não é? O que ocorre nesse processo é a transformação de massa em energia. A fissão e a fusão nucleares são exatamente verificações experimentais de uma previsão teórica da teoria da relatividade restrita mesmo, que prevê que a massa se transforma em energia. Parte da massa desses núcleos transforma-se em energia. Agora, não é uma energia misteriosa, mágica, não. É a energia do movimento das partículas envolvidas, ou seja, é o nêutron que tem uma massa e uma velocidade, portanto tem energia. É também o hélio que é produzido da reação, que também tem energia. E se houver remissão de radiação gama simultânea ou sucessiva, também a radiação gama, como a luz, carrega energia. Aqui, essa figurinha, que não sei se a câmera pode mostrar... Tá difícil porque está fraquinho, né? Eu acho que não é possível mostrar, mas nós temos as medidas feitas desses nêutrons emitidos. E o que a gente observa é que há uma contagem de nêutrons que sobe um pouquinho acima do valor da radiação ambiental que sempre existe. Chega mais ou menos o triplo dela, o que não é um grande valor. Quer dizer, na realidade, a contagem é de estatística baixa neste primeiro experimento, e outros experimentos que estamos fazendo, e outros estão fazendo também, procuram melhorar essas observações. Tá, nesse sentido, Brandi, qual seria o aproveitamento energético possível se, e aí é que é a questão, isso realmente for uma coisa comprovada? Porque parece que ainda há uma dúvida se realmente é a reação atômica, quer dizer, fica aquela expectativa dos cientistas, né? Será que isso é isso? A questão básica é que realmente várias instituições no mundo inteiro reproduzir a experiência feita por dois físicos americanos de Utah, do estado de Utah, e um inglês. É uma experiência muito recente. A publicação numa revista científica foi aceita no dia 22 de março passado. Então, há um investimento enorme das instituições de pesquisa, dos pesquisadores, tentando entender melhor o que ocorre nesse processo proposto por esses físicos, que eles são físicos e químicos, né? Por esses pesquisadores. O que é crucial na experiência é entender formalmente a falta de nêutrons nesse processo. O processo nuclear é bastante bem entendido. O que acontece com a água pesada, como foi dito, é constituída por um deutério. O que é o deutério? O deutério é algo igualzinho ao hidrogênio, com a diferença que, em vez de ter só um próton, que é uma partícula carregada, tem mais uma outra partícula chamada nêutron, que não tem carga, né? Então é mais pesado do que o hidrogênio, tem o dobro do peso do hidrogênio. Bom, quando dois deutérios se juntam, você sabe que existem reações possíveis, né? Uma delas é você fundir dois deutérios, formar um átomo de hélio chamado hélio 3, né? É um isótopo do hélio, e liberar um nêutron, né? Então você sabe que para cada hélio 3 que é formado, existe um nêutron que é liberado. Bom, isso tem que ocorrer, é uma lei, as leis da física obrigam essa ocorrência, e na experiência, o que está se observando é que o número de nêutrons não é compatível com o resultado dessa lei da física, né? Existem menos nêutrons do que seria esperado. Então a pergunta que fica é o seguinte: onde estão esses nêutrons? É a primeira pergunta. E todos estão procurando entender onde estão esses nêutrons. Enquanto isso não for explicado, sempre vai restar dúvida sobre o mecanismo global. Agora, o que é muito interessante é que parece que uma série de outras experiências, inclusive a experiência de uma grande universidade americana, a Universidade de Stanford, ela, reportada ontem no jornal, eu não vi ainda a experiência num jornal científico, ela parece que
deteta nêutrons. E isso é uma coisa muito importante. O fato de você, numa experiência de eletrólise, detectar uma partícula como o nêutron, que é uma partícula de caráter nuclear, indica que houve um processo nuclear envolvido. Então isso é uma questão muito importante, uma questão fundamental, de você poder então utilizar numa experiência química, né, ter energia de origem nuclear. E essa energia é extremamente abundante, porque na água normal, em 6.000 litros de água normal, existe 1 litro de água pesada. Então o processo é separar essa água pesada da água normal. Em tese, nós teríamos energia com uma abundância enorme, praticamente inesgotável, a custo bastante baixo. Há um comentário importante. Não é claro ainda, apesar do nosso otimismo, do otimismo que o Brand está transparecendo, como excita toda a comunidade científica hoje em dia, que isso vai dar na tecnologia, não é? Uma coisa que não está clara é como se dá a reação em cadeia, como ela se sustenta. Ela produz nêutrons, os nêutrons induzem novas reações, a estrutura do material se altera, se mudar a escala, o que vai acontecer? Além disso, as medidas não estão sendo ainda consistentes com uma forma de aproveitar essa energia. Nós não temos clareza se isso vai ser possível. É verdade que fazer fusão nuclear a frio, se for confirmado, é muito interessante. Agora, todas as dificuldades estão pela frente. Por enquanto, são problemas científicos. Nós começamos a especular. O que acontece com os nêutrons? Podem ser absorvidos no material. O próprio deutério absorve nêutron, tornando-se trítio. Portanto, como há muito deutério em torno do local, é possível que o nêutron seja absorvido. O lítio que está presente, o óxido de lítio que é presente no processo de eletrólise, ele também é absorvedor de nêutrons. E além disso, ele também pode sofrer uma reação nuclear exotérmica absorvendo o nêutron, produzindo energia tal como produz o deutério. E na realidade, nós temos possibilidade de reações várias. Deutério é a forte candidata, mas reações nucleares no lítio com deutério, com nêutron, também podem estar ocorrendo. Nós temos pela frente muito o que estudar, compreender o fenômeno teoricamente, quantificá-lo. Porque enquanto não, como diz o Brand, puder calcular a energia e os nêutrons e casar os valores, entender se existe hélio 3, as quantidades serem coerentes, nós não podemos dizer o que está acontecendo. Bem, nesse campo, eu pediria para o Paulo Emílio aqui uma explicação a partir da sua própria experiência. Você estava acabando de fazer um livro, que eu soube na COP, de repente surgiu isso, você teve que tratar de fazer mais um capítulo para o livro, para ele já não ficar superado. Há quem diga que toda essa dúvida que Brand e Pingelli acabaram de narrar, poderia ser também uma dúvida quanto às próprias leis da física. O que você diria disso? Quer dizer, a dúvida chega a esse ponto de questionar as próprias leis da física? Bom, o que eu diria de início, primeiro sobre o livro que você falou, que esse é um livro que nós estamos editando com um colega da Universidade de São Carlos e que trata exatamente sobre gases em metais e ligas, e que é o assunto agora do momento, né? Mas eu acho que o importante a ser colocado aqui agora é que esse fenômeno, se é que ele é verdadeiro, ele dá apenas uma indicação de que um processo possa estar ocorrendo, e daí até conseguir levar isso a um estado industrial tem um caminho muito grande. E por aí passa, inclusive, a compreensão do fenômeno, como você acabou de mencionar. Quer dizer, nós ainda não temos certeza se o fenômeno ocorrer, como que ele ocorre exatamente, por que que ele ocorre, quais seriam as variáveis que controlariam esse fenômeno e se nos seria possível, no caso de verdadeiro, fazer com que ele continue acontecendo ao longo do tempo. Então, ainda não se tem essa certeza. O Brand colocava a questão, primeiro localizar esse nêutron, porque ele foge às regras, né, do que se conhecia, há que se localizar para ver o que está acontecendo. Há a questão, né, de mensuração toda, como o Pingelli colocou, de controle. Nesse sentido, você acha que essa discussão de hoje, ela é capaz de gerar
realmente novidades significativas do ponto de vista da física que nós temos hoje em dia no mundo? Sem dúvida, se for comprovada a existência da fusão dentro da estrutura cristalina do material, isso não só vai revolucionar certos conceitos da física, como também o entendimento que nós temos até hoje de como um elemento como hidrogênio ou deutério interage dentro da estrutura de um metal, né? Então, todos esses conceitos não são totalmente compreendidos, porque vale mencionar que já se estudam os efeitos de hidrogênio em metais há muitos anos, já há mais de um século que se estudam efeitos de hidrogênio em metais. E, tirando-se a possibilidade de aplicação do hidrogênio em metais como um combustível sólido, ou seja, você coloca o hidrogênio dentro do material, ele forma um composto chamado hidreto. Depois, quando você muda as condições de pressão ou temperatura, ele libera novamente o hidrogênio. Então, funcionaria como um combustível sólido. Mas, tirando uma aplicação como essa, a interação do hidrogênio, ou seus isótopos, com a estrutura de um metal, o hidrogênio tem sempre feito o papel de vilão, porque ele não é benéfico para o material, ele deteriora as propriedades do material. Então isso vem um pouco de encontro, não é, com o que nós conhecemos atualmente sobre as interações do hidrogênio. Porque no caso ele não está sendo um vilão, no caso da experiência em princípio. Nesse sentido, agora pode ser até que, como resultado da fusão, se é que ela ocorre, venha a haver alguma deteriorização da estrutura do material. Mas o fato de poder ocorrer uma fusão dentro de uma estrutura cristalina e daí formar, gerar energia, é um fato novo. É um fato novo porque, como eu disse agora mesmo, as interações do hidrogênio com os metais, na maioria dos casos, são maléficas. Né? Trinca os metais. Trinca, diminui a resistência mecânica. Né? Então isso seria realmente uma revolução, não só na parte das leis da física, de como seria possível unir a esse ponto, né? Uma vez que sabe-se que uma molécula de deutério que tem os seus núcleos a uma certa distância, a probabilidade de juntar esses núcleos para fazer a fusão, ela é muito pequena, é coisa da ordem de 10 a menos 70, não é isso? Então é incrível de imaginar que uma coisa dessa possa ocorrer a temperatura ambiente dentro de um cristal metálico. Eu acho esse lado incrível, até te passar a bola, Pinheiro. Essa questão do incrível, né? Quer dizer, eu disse que muito que a função do cientista é aquela questão de uma busca interminável, que sempre vai ter coisa nova, né? Como ele disse, esse incrível, este novo, que você ainda está se procurando conhecer, você acha que ele é viável de, em se confirmando o que está se dizendo hoje, ele ter a possibilidade realmente de um uso, além de revolucionar essa questão teórica? Primeiro eu vou relativizar o incrível. Eu acho que nós estamos frente a um fenômeno não bem compreendido. Muitos fenômenos atômicos são extremamente complexos para serem descritos em termos das leis fundamentais da física clássica, da mecânica, eletromagnetismo, termodinâmica, mecânica estatística e da física do século XX, a teoria da relatividade e a mecânica quântica, e seus desdobramentos na teoria do campo, etc. Então, eu não vejo ameaçada essa estrutura teórica. Nós temos um fenômeno coletivo com muitas coisas envolvidas ao mesmo tempo, e o manejo de toda essa parafernália teórica belíssima da física, de passagem, é difícil. Mas não me parece haver indicativo que nós estamos à beira de descobrir novas leis, e sim com dificuldade de entender um dado fenômeno, que pode ter uma enorme importância para as aplicações, como é feita a pergunta. Eu acho que sim, aí a importância dele é maior. O que é impressionante é que, ao invés da grande física de milhões de dólares, dos projetos megalômanos de bilhões de dólares para gerar energia, nós poderíamos estar indo num caminho soft. Por enquanto, isso é feito num pequeno laboratório como o nosso na COP, como o dos outros companheiros que têm montado experiências, e não em máquinas gigantescas. E nada indica que será necessário ir a esse ponto para entender esse processo. Portanto, neste sentido, ele é revolucionário, eu concordo.
Brandi, eu te colocaria um complemento a essa questão do Pinguelli. Primeiro, inexistiria, digamos assim, um lixo atômico ou todo esse risco. Você chegou numa entrevista logo no início desse procedimento a dizer, bem, mas isso só teria alguma aplicação prática daqui a 30 anos, etc. Como a gente está se aproximando aí já do fim do programa, eu te perguntaria que previsão, embora permaneça toda a dúvida louvável da procura, mas que previsão se poderia ter quanto a mudanças significativas no dia a dia do ser humano, essa questão do uso mesmo racional desse fenômeno? Olha, eu concordo inteiramente com o Pinguelli do ponto de vista do impacto sobre os processos, a compreensão do processo. Do ponto de vista da física básica, eu acho que a coisa está bem entendida. Agora, o impacto que isso teria, eu acho que está praticamente nas raias da ficção científica. Eu acho que se nós quisermos usar a imaginação, podemos usar a imaginação, acho que quase que de uma maneira absolutamente aberta, né? Eu acho que quase tudo que você podia pensar em termos de ficção científica, como ter, por exemplo, a sua mini usina em casa, são coisas realmente incríveis. Quer dizer, eu acho que você poderia ser o seu carro movido a água, né? Ter os seus aviões movidos a água, foguetes que eventualmente pegariam gelo nos cometas e se moveriam através do universo. Então eu acho que isso é uma questão mais para a imaginação, quer dizer, eu acho que seria mais um problema para novelistas, alguma coisa desse tipo. Os cientistas acho que teriam uma preocupação básica de entender esse processo, de tentar converter o processo que é hoje basicamente de compreensão científica num processo tecnológico e a partir daí procurar industrialização nesse processo. Eu acho que esse é o caminho que a comunidade científica, tecnológica e industrial tem que fazer. As consequências realmente de uma fusão a frio viável são, acho que, inimagináveis. Quer dizer, eu acho que em termos sociais, eu acho que seria uma esperança para o mundo brutal. Eu acho que é por isso, talvez, que todos os cientistas, eu acho que têm a compreensão do que isso pode vir a trazer para a humanidade, estão realmente entusiasmadíssimos. Eu acho que todos que possam compreender qual é o impacto que isso pode vir a ter, caso se concretize, estariam entusiasmadíssimos. Bem, nós com essa questão do entusiasmo, chegamos então ao final do nosso Tome Ciência de hoje. Pelo menos chegamos a uma conclusão, além de aprendermos um pouco mais do que é a fusão a frio, que esse assunto realmente é quente. E nós esperamos vocês na semana que vem, de preferência com um assunto não tão quente, mas bem morno no sentido de ser bom.